Sports Lovers. Bem-vindo a mais um episódio do Sports Lovers, a comunidade de quem ama e vive o esporte. Eu sou o Thiago Cruciti, cofundador e triatleta amador. Estou aqui com meu amigo e sócio... Sou Everton Alemão, CEO e fundador da Sports Lovers, esse espaço onde a gente fala de conteúdo e influência e dos especialistas que se conectam com as marcas. E tenho aqui o privilégio de estar comigo hoje, Fernando Guerreiro. O Sports Lover. Vou confiar os melhores. Não sou o CEO daqui, mas amo isso. Cara, aqui. Maratonista, ultramaratonista, acabou de completar um Iron Full, trouxe até a medalha pra gente ver. Fez aí Porto Alegre agora também, na sequência, na outra semana o cara fez, enfim, conheço o Guerreiro aí há muito tempo, desde a época da WeMove, quase me matou num treino lá, tô quebrado até hoje, brincadeira. Depois na pandemia também, Guerreiro me acompanhou ali naquele período onde a gente não podia se reunir, enfim, passando lá todas as planilhas de treino, mas hoje o cara é CEO da Holy Flow, e aí eu vou deixar que ele conta essa história aí, porque assim, é uma história linda, linda, linda. Então, bem-vindo, Guerreiro. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, sabendo quem tá vindo pra cá e a minha oportunidade de estar aqui, eu fico muito feliz e tenho certeza que isso aqui vai transformar muitas vidas, que é o nosso propósito, né? Isso é isso. A gente diz que o esporte, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é uma grande transformação, ou começo, ou fim, ou lugar onde acontece muita transformação. E aí eu queria dizer o seguinte, o Alemão já é seu amigo, muita gente conhece, mas e aí? Quem é o Guerreiro, cara? E eu não quebrei ele não, tá? Eu sei que não. Eu lindo lá, do 3 ultramaratona, a primeira brincadeira que eu fiz pro Alemão, eu falei assim, Alemão, nós estamos diante do David Goggins brasileiro, tentativa. E sabe o que é legal da brincadeira do David Goggins? Eu fiz uma ultramaratona com o joelho quebrado também, né? Não quebrado, ele tava deslocado com uma fissurinha na patela, assim. Fissurinha. De leve. Mas, cara, acho que o Guerreiro ele é mais simples do que parece, sabe? Essa questão do Sports Lovers me pega muito porque aos 5 anos de idade minha mãe já me introduziu no esporte. Então eu tô indo pros 40, né? Então há 30 anos já fazendo isso, desde bem moleque mesmo. Eu cresci num lugar muito pequeno que a escola, ela era tipo o hub pra tudo, assim. Então se você fosse um bom aluno, você praticava os esportes, você tava nos esportes, você se conectava com a galera, tinha aquelas viagenzinhas de excursão pra competir, saca? Sim. Então ali eu, cara, é isso aqui. Eu vou viver dessa parada aqui. E aí aos 17 anos, saí lá da cidadezinha do interior do Paraná, vim pra São Paulo, já vim morar com a minha mãe, faculdade de educação física. Cara, é muito engraçado que 17 anos eu era um jovem espinhento, né? Tipo aquela cara ainda de choquito. E a minha turma tinha tipo o time da And One de basquete. Era da minha turma. Uau. Tipo, os jogadores do Pinheiros Handball eram da minha turma. Era uma galera muito avançada. Tipo, o time na época era o Cats Voleibol, que era o time do Taboão da Serra Universitário. Topíssimo. Era da minha turma. E você, o que você é? Eu sou apaixonado por isso aqui. Então, tipo assim, eu não tinha uma definição muito clara. Não tinha uma carreira no esporte nessa época. Mas tive o grande privilégio de começar muito cedo e me apaixonar rápido. E acho que eu tinha tipo uns 18 anos assim, tive um primeiro coordenador que falou pra mim, cara, entende uma coisa, mulher te paga X, homem te paga 2X e os idosos 3X. Porque ele tava tentando falar pra mim assim, ó, existe uma estigma aqui que educador físico, entendeu? Com as mulheres e tal. Ele falou, mas a gente aqui tem um propósito que é muito maior do que isso. E aí eu lembro, minha primeira avaliação física foi com um senhorzinho de 70 anos. Eu falei, o que o senhor tá buscando? Como, né? Aí ele foi muito sentar e levantar da privada sozinho. Caramba. E naquela hora me deu um insight assim, ó, isso aqui é alta performance pra ele. Mudou todo o meu estigma de preparar pessoas, né? E aí foi onde eu comecei a treinar, a fazer a minha preparação física de forma diferente. Então você estava falando aqui, né, que o esporte, ele não é um fim nele mesmo, e declaradamente para mim o esporte ele é só um meio. Ele é um meio para qualquer coisa. Você vai correr um Ironman, tá um monte de alguma coisa lá. Parece clínica de reabilitação, não parece? Pô, você vive o triatlo, você sabe. Então, quando você vai pra corrida hoje, cara, tava em Porto Alegre,
Só na maratona, 7.500 corredores. É muita gente. É Cara. muita gente. Só que você pega, esses caras todos estão curando alguma coisa. É assim, 90%. A galera que tá aqui ouvindo a gente, que é assídua no esporte, sabe que se faltar um dia no treino, a cabeça já não funciona direito. Então não é mais sobre o treino, não é mais sobre o esporte, é o que ele proporciona pra gente, né? E aí em 2014, quando eu comecei a empreender nessa área, eu tive minha primeira assessoria, pra gente já ficou muito claro. Ficou muito claro, e aí a gente criou o primeiro slogan, que era "Nunca será só um treino", que a gente usa até hoje. Por quê? Em alguns meses, muitas pessoas, não eram poucas, muitas pessoas vinham com o laudo da psicóloga, você não tem mais depressão. Caramba. Só que na época a gente não tinha muita informação ainda sobre. Só sabia que era bom, tinha uma comunidade gostosa, a galera, bom, você frequentou, a galera se unia, era tudo que o cara precisava, uma transformação hormonal, né? E eu vim me especializando nisso, eu tô há 18 anos na educação física, então eu tenho quase que mais tempo de educador físico do que não educador, né? Caramba, Antes sim. disso, né? Então, minha carreira, ela sempre foi muito sólida no aspecto atividade física, né? E no meio disso, como que eu falo? Eu me tornei um atleta amador também, já corri 23 maratonas, estou no ciclo para minha 24ª maratona agora. Foi muito doido, né? Porque esse ano eu falei, não, vou fazer 3 ultras. 3 ultras, mas Uma a outra... na esteira. Foi Isso um aí. treino, né? Tem que contar isso aí. É muita história, né? Porque assim, Depois você conta essa parte, mas termina esse raciocínio que tava muito bom sobre, você tá no ciclo da 24ª maratona. E aí você falou, não é só sobre o esporte, não é só isso. sobre o treino. Porque, E como isso foi se conectando com você? cara, na verdade isso foi me modelando, né? Então, tipo assim, ó, hoje existe uma crise existencial dentro de cada pessoa, que é quem eu sou, o que eu sou bom. Cara, eu tava agora, literalmente, antes de vir pra cá, palestrando numa conferência de criatividade. E qual que é a maior crise das pessoas? É a identidade. O que eu tive a grande oportunidade muito cedo? Descobri que a identidade, ela é treinável. Identidade é treinável. Aí pode ser meio polêmico aqui, mas você se define como você é porque você foi treinado a ser isso. É um fato. Propósito é treinável. 2015, quando eu olhei e eu tava naquela dúvida, tá bom, qual que é meu propósito? Começou-se a falar a propósito uns 10, 15 anos atrás, eu tava nessa primeira onda e eu falei, tá bom, qual que é meu propósito? E entrei nessa busca, nessa imersão, qual que é meu propósito? E eu não lembro exatamente qual livro eu estava lendo, mas eu tenho um hábito de ler 50 livros por ano. Adoro. E lá estava uma soma muito básica. Propósito é aquilo que você gosta junto com aquilo que você é bom. Olha como simplificou. Eu falei, cara, eu gosto de reunir pessoas. Eu sou bom em treinar pessoas. Aí eu falei, mas reunir pessoas é muito simples. Aí veio uma terceira informação. Cara, o que você olha que te machuca? Que você daria a sua vida para combater aquilo. E na época, eu estava muito apegado em questão de injustiça social. Aí já trabalhava muito com vulnerabilidade social, ia para as ruas, creches não, orfanatos, esses lugares. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, vou pegar toda essa galera legal, que foi a galera que o alemão conheceu lá no Ibirapuera, vou pegar essa galera que tem uma baita condição de vida legal, é saudável, é inteligente, tá pra frente. Vou levar esses caras pra rua pra ofertar o tempo deles pra pessoas em situação de rua, nos asilos. E daí era muito legal a galera cortando a unha dos idosos, era bom bacana. Legal. E o dia que virou a minha chave foi, eu tinha um modelo da Calvin Klein, na rua, debaixo de um viaduto, trocando uma ideia federal com um cara que era uma pessoa em situação de rua. Eu falei, cara, eu achei meu propósito. É servir a vida das pessoas nesse aspecto do treino ser uma ferramenta de conexão, despertar e potencializar. E aí, vou pegar esse ponto que você falou. A Sports Lovers é uma plataforma, uma comunidade que tem como propósito potencializar os especialistas, que são pessoas como você, tanto que você começou falando que você é Sports Lovers, e conectar com as marcas e potencializar também as marcas. Nisso a gente acho que se conecta muito. Então a gente é um pouco Holy Flow também, no sentido de potencializar.
Mas onde eu queria chegar e fazer a pergunta, em que momento e como foi a virada da história, o alemão sempre diz e sempre conta a história dele, foi inclusive parte da história que construiu a Sports Lovers, do personal dele, que é a mesma história do meu personal, que foi a sua história no começo, de você, antes de começar a gente gravar, você falou, eu tava vendendo... Alugando meu tempo. Alugando seu tempo para você... como foi essa mudança de parar de alugar o tempo e construir o que você está dizendo dentro desse propósito, que hoje você chama de Holy Flow, mas que é o guerreiro, no final das contas. No final das contas, o Holy Flow é o movimento do guerreiro, né? Isso. É a minha comunidade e a gente coloca as pessoas para se conectar. Antes do Holy Flow era Fernando Guerreiro Lifestyle. Não era? Aí teve a WeMove, foram vários... Mas o que é legal? Tem duas partes essa história. A primeira parte, ela vem em 2014, onde eu tô olhando pro cenário academia e eu já tinha uma ótima carteira de personal. Eu tinha algumas aulas coletivas, spinning, essas aulas de academia bem cheias. E eu tava aspirando a gerente da academia. Então eu já coordenava a área terrestre, essa área. Porque assim, ó, cara, eu vim de um lugar que não tem como dar errado. Porque eu já saí do... Cara, daqui pra frente. Entendeu? Não tem pra onde voltar. Então minha mãe sempre me colocou nesse aspecto. Cara, vai lá, faz. Vai lá, tenta. Vai lá, sabe? Então, minha carreira ela foi crescendo porque sempre identificava oportunidade. Eu acho que isso aqui é importante falar. Talvez muitos iniciantes vão escutar a gente. E era assim, ó. Em 2007, eu ganhava R$300 por mês como estagiário. Aí eu virei pro meu coordenador e falei, cara, pô, tá puxado. Aí falei, então vai estudar. Você termina esse curso aqui. Eu te dou uma aula, que seriam 2 vezes por semana, eu consigo te pagar X por aula, que vai te dar Y de salário. Fechado. Peguei o primeiro curso, coloquei em prática a primeira aula, pô, já deu uma respirada, quase dobrei meu salário. Falei, pô, legal. Bacana. E aí sim foi crescendo, então fazendo cada vez... Pô, cara, tá bom, você me deu aquela aula, mas e agora? E aí eles começaram a ver, pô, vale a pena investir nesse menino. Eu era um menino. Talvez hoje o que falta eu tô falando de quase 2 décadas, tá? Então talvez o que falta hoje pra galera mais nova é pensar em década na carreira. Onde eu quero chegar daqui 1 década? Porque eu tô pensando na próxima década. Tipo, eu tô com 36 anos. Eu tô pensando na próxima década. O que eu vou construir? E, só pegando esse parênteses, estima-se que nos próximos 40 anos a gente viva 1 ano e 11 dias. Então, assim, eu tô me preocupando no bom sentido, tipo, como que vão estar as coisas daqui 10 anos? Tá bom, pega esse... 2014, cara, minha consciência ou Deus, alguma coisa muito forte me chama pra sair dessa carreira. E literalmente estar à disposição de algo novo. Que foi quando eu comecei a ir pro Parque Ibirapuera. Só que eu saí de uma agenda lotada, nesses 3 caminhos que eu falei, personal, aulas coletivas e coordenação de academia, para começar algo novo. Isso aqui é a primeira quebra ali, né? Cara, 3 semanas não tinha nenhum aluno. E quando que foi isso que você foi pro Ibirapuera? 2014 para 2015. Ou seja, antes do Ibirapuera virar o que virou. Antes. Não, ele treinava ali no cantinho ali. Cantinho, né? Tipo... Era outra pegada, tipo assim. O que foi muito bom, porque nós fomos pioneiros junto com outro grupo. Tanto é que assim, a galera sabia, onde tá, aquele grupinho, lá onde fica era meio que sinônimo de lugar. Aonde que é? Lá onde fica aquele grupo treinando, entendeu? É isso. É muito antigo, né? Então assim, ao mesmo tempo que a gente tinha muita dificuldade, havia muita facilidade, porque o mercado, ele era um mato alto. Isso. Vambora. Foi muito bom. Foi muito bom. Mas aí veio... Bom, a gente viveu 2016, uma crescente absurda. 2017 a gente conectou com a maior marca esportiva, a gente se tornou uma comunidade deles. Nossa. Aí assim, cara, eu descobri coisas que eu nunca achei que eu seria capaz de viver. Bom, não vou falar o nome, mas um dos tênis mais vendidos do Brasil hoje, aliás, o tênis mais vendido do Brasil hoje, eu tive a oportunidade de criar junto com outros especialistas. 2018, se eu não me engano, 17 ou 18, agora eu não lembro exatamente. Por que eu tô falando isso? Cara, abriu muitas portas. Porque desde 2007 eu estudava as tendências. Quando lançou o TRX no Brasil, eu já tinha o curso. Então assim, cara, sempre um passinho à frente, um passinho à frente, um passinho à frente.
Começou o funcional no parque. Quando bombou, a gente já tava grande. A gente tinha um concorrente. Já tava grande. Porque a gente sempre se arriscou. Cara, é tendência, vamos pra cima. É tendência, vamos pra cima. Se der errado, deu errado. A gente tem base, a gente volta. Entendeu? Nessa época já ia uma galera lá grande fazer conteúdo. Gravava lá. Ex-Big tipo, Brother. Uma galera grande. Na época que o Instagram era muito diferente, Exatamente. o algoritmo era outro, enfim. Aí beleza. Só que vem a pandemia. E eu não tinha a veia empreendedora. Eu tinha a veia conector. Eu sabia fazer comunidade. Cara, a gente colocou milhares não, né? Desculpa. Milhares, tá certo? Mas em Milhões. longo prazo. Mas eu digo, em um treino, se eu não me engano, cara, que a gente juntou a Academia Biorritmo, a gente juntou o Einstein numa campanha contra o câncer, e a gente bateu quase 1.000 pessoas em um único treino. Tipo, mas aí é onde eu quero chegar. Não tinha nada a ver com o treino em si, era a imagem que a gente estava passando para as pessoas. Pô, você fazer uma aliança, uma parceria com o Einstein, e o Einstein colocar você lá no site dele, chamando você, a galera para uma campanha, e aí foi super legal, assim, a gente reverteu uma baita grana para a campanha contra o câncer infantil, foi bem legal. Só que 2020 veio a pandemia, e cara, a pandemia foi cruel para mim, porque em 2019 minha esposa estava em burnout, e daí ela parou de trabalhar e falou, cara, eu vou pegar 6 meses para descansar, porque a gente conseguia fazer um dinheirinho ali que dava para eu segurar a casa por um tempo. Só que nesse meio tempo do descanso dela, em 15 dias ela engravidou, cara. Caramba. E nisso que ela engravidou, vira 2020, ali, fevereiro, março, estoura a pandemia. E, cara, do dia pra noite acabou Ibirapuera, bro. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Pô, aí vamos supor, a gente devia, sei lá, a gente tinha centenas de alunos. Acabou, tá? Não tem mais Ibirapuera. E assim, quarentena, não sabe. Tá, vamos migrar pro online. Cara, eu ainda não tinha nem conta no Skype. Eu não era o cara do online. Eu era o cara que não acreditava na conexão online. Eu acreditava nisso aqui, ó. Tamo junto, conectado. Então, o nosso grupo. E era uma parada sinistra. Tipo, os caras chegavam machucados pra gente. Em 2, 3 meses, o cara tava uma nova pessoa. Eu acreditava nisso. Daqui a pouco virou tudo online, no Zoom. E daí vem não sei o quê. Eu ficava, vou ficar aqui na frente da tela parecendo um palhaço. E daqui a pouco vira live. Aí eu tô, tipo, cara, preciso emergir nesse novo mercado. Não sabia fazer online. Tá, isso aqui, então, um novo processo. Tive que aprender tudo. Ou seja, você saiu de uma pessoa que alugava o tempo para uma pessoa que, para um especialista que conseguiu reunir gente, conectar, criar comunidade dentro de um espaço físico, que foi ali o Ibirapuera. Veio a pandemia e te colocou numa situação que você falou, beleza, eu continuo fazendo isso, mas com um desafio de se tornar também um empreendedor. É isso. Porque no final das contas você já estava agora com uma mulher em burnout, grávida, e você tendo que bancar toda essa história sem o seu lugar, porque realmente a gente... Tirou a base. A pandemia, enfim, minha parte profissional, acho que o alemão também não foi tão afetada, mas, por exemplo, você foi pra caramba. Era físico, né, o lugar. Era físico, né? Você tinha um problema. Não tinha home office pra mim. Exato. Então, como é que foi esse processo? Assim, recapitulando, porque eu acho que isso é muito legal, quem tá ouvindo a gente, a entender também isso. O seu viés de ir pegando as tendências, e inclusive a tendência que você estava começando a contar desse novo momento. Como é que foi esse novo momento? O que me ajudou para esse novo momento é, por exemplo, ter corrido uma ultramaratona com o joelho lascado. Ter corrido algumas maratonas, já ter feito... Porque o mindset que o esporte me deu me fez suportar a pressão de uma pandemia e falar assim, e agora? Como é que eu pago a conta de casa com um filho nascendo? É a mesma coisa que você fala assim, é igual suportar o lactato batendo aqui e falar, para que vai estourar. Não, brother, vambora. Quantos quilômetros mais? Vambora. Mentalidade. Então, assim, por que hoje a gente fala que nunca será só um treino? E eu quero falar hoje sobre o Game Changers também aqui. Eu nem sabia o nome que eu ia dar pra esse negócio, mas eu já vivia ele na prática muito tempo atrás. Então, assim, quebrei na maratona. Quebrei nada, brother. Enquanto eu não cruzar aquela linha de chegada, acabou, velho. Enquanto eu não cruzar, não vou parar e já era. Na época, não tinha muita experiência com treino nesse aspecto. Então eu ia pra cima, era na fome, era na vontade, na determinação. Mesma coisa no empreendedorismo, não sabia fazer. Tanto que o alemão tem uma participação nisso. Vamos lá, daí vem pandemia. Pega isso aqui, tá? Cara, o parto do meu filho consumiu todas as nossas finanças, toda a nossa reserva.
porque a gente queria ter um bom hospital, Sim. pandemia, cara, você gasta, você tá grávida agora, você sabe. Eu já tenho um filho. Então, o que o teu obstetra falar, você vai pra cima. Exato. fato. Já aconteceu isso. Já aconteceu a mesma coisa. O segundo a gente fez diferente, mas depois eu te conto isso. Agora, eu tô olhando e falando assim, eu não tenho uma... Tipo, a galera migrou pro online, foi um pessoal, mas acabou no meio do caminho, a gente não sabia como fazer, vai saindo um, vai saindo o outro. Aí o que era X reais vira um centésimo disso, aí você fala, cara, as contas estão chegando, essa pandemia não passa. Aí você até pega um personalzinho online ou outro, mas assim, a conexão é diferente, tá todo mundo se apertando, mas ao mesmo tempo tá todo mundo falando, eu preciso disso, então não dá pra cobrar um personal, mas tem que existir alguma coisa. E aí veio uma virada de chave na minha vida, que eu tava lendo um livro, olha como é que é doido o negócio, e você precisa ter a mente aberta. Eu tava lendo um livro, Napoleão Hill, 17 princípios para como aumentar seu próprio salário. E eu amo estudar neurociência, psicologia, que são as minhas pós-graduações. Eu olhei para aquele livro, 17 princípios, eu falei, isso aqui num resumo é esporte. Que daí eu tirei as 5 bases para o que é o Holy Flow hoje, que todos os nossos treinadores usam na base quando eles montam as planilhas de treino para os nossos alunos. Primeira coisa, você precisa ter objetivo claro. Onde você quer chegar? Você quer fazer um full Ironman, tá bom, quanto tempo? Tá claro. Propósito definido. Por que você quer esse negócio? Porque se você não tiver a motivação que te dá fome durante o processo, você desiste. Estratégia. Uma coisa que eu tenho olhado muito, a gente treina, eu já tive a oportunidade de treinar 12 mil pessoas em toda a carreira, agora a gente tem centenas de pessoas no nosso running club, e o que eu falo para todo mundo? Você não tem falta de determinação, você não é fraco, você não é indisciplinado, você só errou a mão na logística. Olha como simplifica. Chegou, irmão, para pensar, galera de casa, se você fizer uma logística que cabe no teu bolso hoje, você dá conta. O problema é que o cara não tem meia hora, vamos supor, o cara não tem 1 hora no dia, daí ele se programa para ficar 1h30 na academia. Não vai ficar, vai estourar. Ele vai 1 dia, vai 2 dias, 3 dias, ele não vai mais. Ou o cara nunca treinou. Eu pego muito aluno iniciante e eu adoro isso, porque eu sei dar um senso de propósito pro cara. E que o alemão falou que eu quebrei ele, mentira, ele que você quebrou sozinho lá, tá? Sim, mas a cara dele fazer isso, eu sou amigo dele há muito tempo. Fica tranquilo. Então você já me fez. Fica tranquilo. O cara leva muito a sério. Ele fala que o cara da performance, ele é nerd, ele é certinho. Mas a gente confunde a performance, e é o que eu falo para todos os meus alunos. Não se inspirem nas minhas medalhas. Se inspirem nos meus processos. Porque a medalha, ela é a ponta do iceberg de tudo que eu vivi para chegar até lá. Isso aqui é um ponto crucial. Então, a logística, o que é isso? Cara, quanto tempo de treino cabe na tua semana? Tá bom, meia hora por dia. Tá ótimo, meia hora por dia, dá para você fazer alguma coisa bem legal. Pô, você nunca treinou. Por que você vai se arriscar em correr 5 km no teu primeiro dia? Pra quem você tá querendo provar alguma coisa? Tá, pega isso. Vou pra musculação. Pra ficar levantando muito peso. Agora eu vou começar a dieta. Daí já vira low carb, no sugar. Tudo que tiver é paleolítico, é não sei o que. Você entende? Então, aí são tantos extremos que não tem uma estratégia sustentável. Um pilar do Holy Flow hoje é estratégia bem definida e sustentável. Quarto pilar, aliança poderosa. Cara, eu tenho centenas de alunos que vão pro treino porque ele fala, marquei com fulano. Eu sabia que ia encontrar vocês aqui. O momento do treino virou um tempo social na vida do cara. Com pessoas que estão pensando parecido com ele, buscando coisas parecidas com ele, tem a mesma linguagem. Às vezes ele tá cansado do cara do trampo dele, que é um mala, que é chato. Ele tá cansado de os relacionamentos. Virou um tempo social, que é gostoso, só que ao mesmo tempo ele fez uma aliança poderosa. Se não é com o colega de treino, é com o próprio treinador. Porque eu falo que os nossos treinadores são discipuladores. Tem que trazer a visão, tem que deixar uma missão clara e conduzir o cara no processo. Tá, então isso aqui, quarto. E o quinto, cara, é o poder da celebração. Quando eu tava no Full Ironman agora, eu falei assim, eu treinei bem, eu treinei 7 meses pro negócio. Só que eu queria fazer dentro da maior cautela possível, porque 1 semana depois eu ia correr a maratona. Então, deixa os caras dar pancada. Só que eu não quero cruzar a linha de chegada falando, graças a Deus, acabou. E durante os 7 meses de treino, eu celebrei cada treino. Foram 7, na verdade,
da dieta, daí foram 6 meses, onde eu quebrei 2 dietas, na verdade, 2 refeições que a Nutri, ela dá aquela liberada ali pra você comer um negócio ou outro. Foram 2 vezes em 6 meses que eu comi pizza. 2 vezes. Só que não tava pesado pra mim. Por quê, Thiago? Porque, irmão, eu tava celebrando. Eu tava celebrando o quê? Amanhã eu acordo, eu vou pro treino, cara, meu corpo tá respondendo super bem, eu celebro de novo. Aí dentro dessa mentalidade eu vou pro escritório, eu performo nas reuniões, nas demandas, nas estratégias, celebro de novo. Eu vou pra minha casa, eu tô lá com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, celebro de novo. Então o poder da celebração, ele vai empilhando ganhos que falam, vale a pena você continuar. Agora, qual que é o problema da maioria das pessoas? Elas estão vivendo ao contrário, ao invés de celebrar, elas estão se destruindo no emocional. Ah, não aguento mais isso. Nossa, que saco, mais uma reunião. Pô, de novo treino, não aguento mais minha dieta. Então você vê que vem um peso nas costas, saca? Eu tô vivendo processos muito radicais na minha vida, que ninguém sabe. Leve. Leve. As pessoas perguntam, caraca, como é que você tá com 85 quilos correndo full Ironman? Cara, tô no processo. Eu não preciso ficar tentando te convencer do que é... Deixa eu viver isso aqui. E aí você vai olhar para o meu processo e falar, pô, acho que vale a pena me dedicar um pouco mais. Felizmente ou infelizmente, a gente vive sempre pensando em estereótipos, né? Sim. E é muito legal que desde no começo da nossa conversa, você falou que você nunca parou de estudar. Nunca. E é interessante pensar que vários dos seus insights, eu fiquei observando na forma como você foi falando, eu tava ali, aí eu percebi tal coisa, fulano me falou, eu fui fazer tal coisa, eu tava lendo um livro, eu defini os 5 pilares. Então, o quanto é importante manter essa curiosidade e essa coisa independente para além daquilo que você está fazendo. Porque, às vezes, a gente fica bitolado, sei lá, eu sou um cara de negócio, de marketing, de finanças, aí você fica lendo a mesma coisa o tempo inteiro e boa parte, você pegou um livro de finanças e define os 5 princípios. Repete pra gente os 5 princípios, que isso aí é bom pra ficar no corte, cara. Objetivo claro. Quer construir... A grande pergunta é o seguinte, como você pode chegar no alvo que você tem pro seu treino? Quais são os 5 princípios que você Objetivo claro, que é o que eu quero de verdade, em quanto tempo eu quero isso. Propósito definido, por que eu quero isso. Pode ser só pra virar um monstro. Perfeito. Segundo, estratégia, ela tem que caber no teu dia a dia, ela tem que ser real e executável. Alianças poderosas, você tem que ter pessoas perto de você que você vai poder contar, que elas vão te esticar, que elas vão te dar apoio. Compromisso e celebração. Se você não celebra, você está se mutilando naquilo. Então, objetivo claro, propósito definido, alianças poderosas, estratégias, pulei aqui a ordem, mas estratégias. E aí você vai para a celebração. Sabe como eu aprendi a celebração junto com esse livro? Hábitos Atômicos. Outro livro. Então assim, desculpa, não quero ofender ninguém. Mas se você só estuda uma coisa, mais cedo ou mais tarde você vai ficar meio burro. Não quero ofender ninguém, mas intelectualmente não expande. Agora, sabe por que eu fui ler esse livro? Porque eu tava quebrado financeiramente, com uma esposa, burnout, pós-parto, daí a história já tinha tido o nosso primeiro filho, Abra, 20 quilos acima do peso, e eu não conseguia fazer ela treinar. Só que eu não aceito casa de ferreiro, espeto de pau. Não aceito, eu acho isso a pior mediocridade da vida. Isso é uma piada ridícula com um fracasso. Não aceito. Cara, a gente vai mudar esse jogo, a gente vai mudar. Como? Eu não sabia. Aí eu tô lendo esse livro pra quê? Cara, preciso engajar minha carreira e melhorar minhas finanças. No meio disso eu tenho um insight e falo assim, cara, isso aqui é uma mentoria fitness. Só que eu não leio o livro para terminar o livro, eu consumo a literatura. Tô ali anotando, tô rabiscando. Cara, do nada eu abro o Word e começo a escrever. Objetivo claro. Por que tem que ser isso? Exercício VAS, visão, audição e sensorial. Cara, se você imagina o que você quer de verdade. Por quê? Eu já tinha lido antes sobre neurociência comportamental. Nananã. Aí você vai atrelando. Pô, você aprendeu uma coisinha aqui, daqui a pouco você aprende outra ali. Quando você percebe, tá tudo falando a mesma coisa pra você naquele fluxo. Aí eu falei, então, quer dizer, se a pessoa tiver uma visão clara do que ela quer, se ela tiver algo que sustenta o porquê ela quer aquilo, se ela sabe como fazer aquilo, se ela tem alguém que apoia e ela se alegra no processo, foi lá atrás que daí surgiu a minha primeira mentoria chamada Next Level Workout.
que é onde eu queria trabalhar a mentalidade das pessoas, porque eu descobri uma coisa. Ninguém tá atrás do shape perfeito. O cara que tá atrás do shape perfeito, ele quer aceitação social. Ele quer se sentir parte de algo. Parte de algo. Então, assim, ó, o externo ele está clamando algo que o interno tá pedindo. Então, cara, agora, tem pouco tempo, uma aluna minha quebrou no teste físico. Mas eu vejo ela treinando todo dia, eu vejo ela performando no dia a dia. Por que você quebrou no teste físico? Não sei, meu psicológico. Cara, do nada, isso aqui é raiz de rejeição. No diálogo, eu tô encurtando, né? No diálogo com ela eu lembrei de um livro que eu li, chamado Raiz da Rejeição. Aí eu perguntei, como é que foi tua criação? Foi assim, assim, assado. E quando você errava? Era assim, assim, assado. Ela olhou pra mim e falou, mentira. Mentira que a agressividade verbal do meu pai tá impactando até hoje na minha vida. Eu falei, vai tratar a sua paternidade. Mudou o trabalho dela? Porque nas situações difíceis do trabalho dela, ela não conseguia ir pra cima porque você não sabe fazer direito, você faz tudo errado. E daí aquela glândula cerebelosa que tá aqui escondidinha, sempre que você vai pra esse lugar, ela te ofende de novo. Mudou a performance dela. Isso aqui eu tô falando de 2025. Volta lá pra 2020 com a minha esposa, né? Comecei a colocar em prática com ela. Lembra que eu tava quebrado financeiramente. Dia 20 eu terminei de ler o livro e comecei a escrever o Next Level Workout. Dentro da minha casa, passei isso pra ela, falou, cara, fera, animal, tô topada, vamos pra cima. Dia 21 a gente pousa no Maranhão, porque a gente foi passar férias lá e tava naquela flexibilização da pandemia, mas não podia ficar saindo. Do dia 21 de dezembro ao dia 31 de dezembro eu consolidei minha tese, estudando muito, cara, lendo demais. Então, assim, eu tava de férias com a minha família, tinha um filhinho, ele nasceu em setembro, a gente tava em dezembro com 3 meses de idade. Eles acordavam em média 7 horas da manhã, 3 da manhã eu tava acordado, estudando. Cara, preciso virar o jogo. Estudava, saía pra correr, lá no Maranhão, mais interior, assim, né? Voltava, ficava com a família, à noite a galera ia dormir, estudando. No dia 27 eu comecei a vender. Comecei a ligar pra todos os meus amigos. Falei, cara, sabe por que você não tá performando? Aí eu já tava na pegada, tipo, cara, o que você quer não é treino, mas o treino vai ser uma ferramenta pra você ir pra outro lugar. Vlau. Eu quero isso aí, quanto custa? X mil. Quanto custa? X mil. Eu vendi 16 mentorias. Do dia 27 ao dia 31 de dezembro. Às 18 horas, do dia 31 de dezembro, eu vendi minha 16ª mentoria. Caramba. Cara, eu estourei. Só que aí, o processo vai, cara, tô cheio de gente aqui na mentoria. E eu tinha que dar acesso pros caras. Chegou uma hora que minha vida era o dia inteiro fazendo ligação com os caras e entregando. Só que de onde veio o processo mentoria pagar? Um dia, minha esposa falou assim, todo mundo te liga pra pedir conselho. Por que você não monetiza? Você consegue ver as associações das coisas? Sim, e começa a perceber também que você começa a valorizar e a buscar um outro lugar no mundo. Porque eu acho que uma das nossas crenças fundantes da Sports Lovers e sobre os especialistas tem muito a ver com a sua história, que é isso. O cara que vive essa transformação de dentro para fora, ou de fora para dentro, e estuda, tem muito a agregar para as pessoas. E eu acho que essa mudança de um cara quebrado para um cara que empreende, para um cara que tem a moral e a vontade e a força de cobrar, é uma grande transformação também. E eu lembro que eu ouvi o Guerreiro falando também, que teve um mentor aí que também falou pra você que você quer ser um personal, e tudo bem, mas ele só te colocou os caminhos. Você quer ser um personal ou você quer ser um empreendedor do fitness? Nossa, muito bom. Tá, beleza. Aí veio... E como é que foi essa... Mas me interessa você terminar essa sua história de como você reagiu à provocação da sua esposa sobre todo mundo te pede isso, você monetizar. Porque Não queria. Eu não li o Raiz da Rejeição, mas provavelmente você também vivia algumas coisas com medo de cobrar, né? Muito. É isso? Muito. Ou seja... Eu era o cara que assim, bom, personagens,
tem muito margem de ganho para nós. Eu cheguei a faturar R$ 5.000 com um único aluno dando 3 horas por semana de aula. Então, assim, tem lugar para cobrar. Tem lugar pra cobrar. Só que até eu chegar nesse X, o cara falava assim, sei lá, custa 100. O cara falou, putz, eu tenho 60. Eu falava, eu vou. Então não tinha essa identidade firmada do quanto valia o meu tempo, Isso. né? Mas beleza. Ela Quando ela te falou isso, provoca. ela me provocou e eu não aceitei de primeira lá atrás. Mas depois isso ficou claro. Por quê? Na hora de eu criar o projeto, eu tenho que precificar. E aí eu tô ali, quanto que vale? 100, 200, 300? Eu falei, não, acho que tá na casa do milhar. Mas, tipo, será que as pessoas vão pagar isso? Aí ela, vai e tenta, cara. Fui, tentei, deu certo. Só que, o que acontece? Foi super legal. Só que eu cheguei numa fase, falei, não aguento mais fazer isso aqui. Por quê? Eu comecei meio que virar o guru da galera. Porque você tava fazendo treino ao mesmo... Você tava dando treino físico ou você só Não, tava... porque ainda tava fechada, Na mentoria. só na mentoria. E a mentoria não era treino, era mais... vamos Eu dizer passava assim, treino... Desculpa usar esse termo, mas era mais coach. Era quase coach. É, Porque eu não isso. fiz formação em coach. Sim, sim. Mas Só eu usei o é termo isso. mais popular. Qual que era o diferencial? Eu preenchi a planilha de Excel na época. Uhum. Eu recebia. Ele recebia. Então, tipo assim, pô, a galera tá pagando, tá legal. E, pô, comecei a ganhar um bom dinheiro, só que, pô, não tava legal. Sabe quando você sente que não tá legal? Sim, aí você falou, bom, então você criou um novo produto. Um novo produto, só que eu comecei a sentir, pô, isso aqui não tá legal. Tá bom, a menina que chegou pra mim falando que queria se matar e agora ela tá falando que a vida dela tá incrível. Pô, legal, eu tô acessando o coração da pessoa e mudando, mas pra mim não tá legal isso aqui. Eu falei, cara, preciso mudar de novo. Então eu falei, cara, não é sobre isso aqui mais que eu quero fazer. E nisso a gente tem uma mudança geográfica, a gente vai morar num condomínio, a gente tá um pouco melhor financeiramente, melhor num condomínio. Cara, ótima oportunidade para dar personal, porque lá no condomínio tem um clube animal. E um dos maiores problemas de personal hoje é a locomoção, né? Sim. Você tem que dar aluno lá e cá. Falei, cara, os meus alunos estão aqui dentro, eu vou cobrar X e eu tava nessa. E daí o que acontece? Eu saí do formato mentoria one-on-one para ter um clube. Então eu falei assim, eu não consigo mais no one-on-one, então eu não consigo cobrar mais X mil, mas eu consigo cobrar centenas por grupo. Aí você Perfeito. pensou Unidade. em escala. Aí começou a pensar em escala. Então, só que assim, tá, eu cobrava tipo 2,5 por pessoa. Então assim, quantas aulas você tem que dar na semana para um aluno te pagar 2,5? Eu comecei a fazer essas contas, só que aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou voltar a dar personal. E eu enchi rapidamente, porque assim, eu já estava um pouco conhecido, já tinha muitas técnicas diferenciadas, socialmente, cara, se conecta fácil, sabe falar, aí o teu aluno tá ali, pô, com problema X, você já sabe como tratar a raiz do problema e não como é que fala aqui? Sintoma. O sintoma, perfeito. Pô, comecei 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 5 alunos, daqui a pouco tava dando 10 aulas por dia. Tendo que montar a planilha de alguns alunos aqui ainda por Excel. Então, era uma mentalidade escalável que não tinha escalabilidade na prática. Não tinha. E eu não sabia fazer. Então, assim, aí beleza. Cara, lotei a agenda de novo, comecei a fazer um bom dinheiro com o personal. Só que o sentimento ele tava ainda... Não tava completo o negócio. E assim, pô, cara, eu tô há 15, 16 anos fazendo esse negócio. Eu não tô há tanto tempo pra ficar aqui com crise de identidade. Eu quero viver um negócio que é real pra mim. Mesmo você estando vivendo aquilo que você desejou aos seus 17 anos, que era viver do esporte. Exatamente. Isso aí nunca perdi. Em nenhum momento. Sim, mas aí você falou, mas só isso não dá. Porque assim, eu acredito naquilo que é integral. Eu não acredito que uma parte tá boa e o resto não. Eu acredito no integral. E eu batalho pelo integral, assim, muito. Não meço esforço pra fazer isso virar, enfim. E daí, ali, cara, teve antes desse cara do personal aparecer na minha vida, teve um outro. O que acontece? Na nossa igreja, eu sempre servi na área do esporte. E até no Family Time, onde juntava as famílias e as crianças, eu fazia gincaninha e tal. E esse cara, um grande empresário, ele sempre observou isso. Tá? Só que, pega só um parênteses antes. Um outro amigo, isso aqui,
Cara, importante eu falar isso aqui. Em 2017, eu me conectei com pessoas do Brasil inteiro num projeto que chamava 21 Project. Eram 21 dias de imersão, era uma escola de liderança. E eu dava treino para essa galera. 2018, mesma experiência, Brasil inteiro e já tinham 12 nações. Animal. Isso aqui era meu tempo de voluntário. Não cobrava por isso. Em 2019, eu falei assim, cara, eu amo muito Jesus e eu comecei a orar e falei assim, cara, eu quero o Brasil. Quero treinar o Brasil inteiro. Na minha cabeça, eu ia começar a viajar o Brasil inteiro. Isso pré-pandemia. Em outubro de 2019, eu recebo uma ligação, hoje que é o meu pai espiritual, e fala assim, cara, tô criando um projeto que vão ter os 80 maiores líderes espirituais do Brasil. Eu queria que você coordenasse o projeto físico, fitness. Eu falei, caraca, o Brasil tá vindo pra mim. Os maiores líderes estão vindo até mim. E aí eu comecei... Ali acho que deu uma primeira também destravada na minha mentalidade de cobrar, porque eu fiz um orçamento anual e o responsável comercial desse projeto virou e falou assim, cara, eu vou pagar 4x, só que você fica exclusivo meu por 1 ano. Eu falei, opa, 4x, exclusividade, massa. E eu fiz amizade com esse cara, só que esse cara tinha um estilo de vida sedentário, bem fora da realidade. E aí ele começou a ver meu trabalho, ele falou assim, cara, você não quer me treinar? Eu falei, quero. E começamos aí, o cara bem mal, eu lembro o primeiro dia, a Nijar, você me deve essa. Ele correu meio Ironman. Nossa. Qual que ele fez? Ele fez Floripa. Tanto que ele foi morar, ele é de Floripa, voltou a morar em Floripa, fiquei hospedado na casa dele, na Búzios, tá? Que legal. Foi tipo assim. Legal. Camarote. Cara, eu acordava todo dia, minha família tava, enfim. Só que esse cara, ele começou a treinar e eu comecei a colocar meu método na vida dele. O cara de high performance no business, mas na saúde dele, degradado, assim. Aí começou a dar certo, começou a dar certo. E nessa fase que eu tava pegando personal. E o cara no flow começou a correr, fez uma prova de 13, fez uma prova de meia maratona. Aí ele falou, quero correr uma meia maratona forte. Eu falei, você tá com medo de quê? Vai pro meio Ironman. Ele falou, não dá. Eu falei, dá, a logística é essa, pum. Só que no meio desse processo, eu falei assim, cara, preciso de ajuda. Porque a minha vida ela tá altos e baixos, eu não tô me encontrando no business. Aí ele falou assim, ó, vai estudar blueprint. Eu falei, que blueprint é esse, cara? E fui lá estudar e tal. Eu falei, caraca, velho, é isso. Eu voltei pra ele e falei, cara, é isso. Aí eu lembro essa frase dele assim, ó. E aí lembra aquela tua fase. Então, não existia Roleflow ainda, tá? Eram planilhas de treino no Excel. Aí ele falou assim, se você acredita de fato na tua empresa, para de dar personal amanhã. Olha isso. E vai investir tempo no teu comercial. Eu falei, caraca, velho. Eu acredito demais nisso aqui. Só que é tirar... O leite das crianças, literalmente. Eu já tinha mudado de condomínio. Exato. A conta era outra. Eu falei, acredito. Fui falar com a minha esposa, ela falou, acredito, vambora. Aí eu lembro, a gente tinha ali a planilhinha de Excel, a gente achou um aplicativo, a gente saiu tipo de um mês pro outro de 30 para 60 alunos, então tipo você duplicou, só que ainda não tinha um modelo de negócio escalável, tá? Só que aí começa a gravar vídeo, porque na época que o alemão entrou, na planilha de Excel tava lá, sei lá, agachamento, 3 de 12... Pô, mas pra mim é óbvio o que é um agachamento. Pra ele não era óbvio. Não era. E aí ele falou, cara, grava uns vídeos. Minhoca, o cara falou, faz minhoca. É fazer minhoca. Aí ele foi lá, cavou. Sabe o que eu fazia nessa época? Eu parava o que eu tava fazendo e mandava o vídeo no WhatsApp. Então eu não sabia fazer esse negócio. E eu percebia que ele fazia na hora, porque tipo assim, eu falei, mano, ele tá mandando padrão. Ele tá mandando agora isso aí. Aí eu falava, eu não sei fazer esse aqui. Aí ele mandava, eu falei, acho que ele gravou agora esse negócio, que era na garagem, no gramado da garagem dele, desse condomínio aí que ele falou. Eu falei, tá gravando agora esse negócio. Então onde eu tava, eu recebia. Daí imagina, você tá recebendo mensagem de 30, 40 pessoas pedindo vídeo. Pô, não sei fazer. O cara tá ficando maluco. Aí eu fui ver nesse aplicativo, dá pra criar um banco de dados de exercício. Cara, comecei a gravar. Hoje tem lá 1032 exercícios gravados. Desde mobilidade, recovery, tudo que você imaginar. Eu falei, vou pôr
tudo que eu tiver que pôr nesse negócio aqui também agora vão ter que me aguentar, né? Liberação miofascial, como é que vai dar tudo aí. Até chegar nisso, cara, foram meses gravando. Ia lá, eu lembro, eu comprei um tripézinho que tinha um clique. Você apertava o botãozinho, ele acionava a câmera e começava a gravar. E grava, tipo, 20... Aí sobe no YouTube. Do YouTube pega o link, sobe... Eu tô falando isso porque é o início do negócio. Hoje é fácil Mas falar. é muito importante você falar, porque às vezes a pessoa vê, tipo, guerreiro hoje e fala, pô, já começou com o aplicativo, já começou com isso aqui. Então é legal você contar esses bastidores pro pessoal pra saber que, assim, começa com o que você tem na mão disponível no momento. De recurso, mas começa. E é isso, e começa. E assim, uma coisa que eu sempre pedi, cara, me ajuda, me dá um feedback, se não tá bom, me ajuda a melhorar esse negócio. Porque, cara, você não pode ter vergonha de pedir ajuda. Você não pode ter o ego tão inflado ao ponto de não querer receber um feedback construtivo. Eu gosto de receber. E é legal você falar isso, porque assim, o guerreiro, quando ele mandava essas mensagens, ele já era esse guerreiro conhecido, entendeu? Pensa que ele já era o guerreiro lá do Ibirapuera. Então, assim, eu recebi uma mensagem dessa do guerreiro, eu falei, meu irmão, o que você tá perguntando? Eu vou ensinar você? Você que tem que me ensinar, tipo, mas é muito legal ter essa humildade também de reconhecer que era um momento muito novo pra todo mundo, tipo, na pandemia. Todo mundo teve que migrar os seus negócios pro digital. Então, você foi um dos percursores ali também que começou a trazer nesse modelo. Nesse modelo, porque todo mundo tava indo pro lado dos treinos gravados. Isso. Cara, vamos trazer 1 milhão de pessoas pra cá. E tudo bem, funcionou pra caraca. As lives. Tem um grande amigo que bombou nisso. Só que eu tava olhando um pouco mais pra comunidade. Eu queria acessar um pouco mais a mente, a alma das pessoas. E o clube me garantia isso de algum aspecto. Mas continua falando um pouco sobre o feedback, porque eu acho que a gente também tá construindo uma linha pra quem tá escutando a gente, assim... Primeiro você acreditar naquilo, na sua identidade ou no seu chamado, no seu propósito. Depois você falou muito sobre a sua curiosidade constante de ler um monte de livro. E aí você falou do feedback, que é uma humildade, ou seja, que requer uma humildade e uma melhoria contínua. Os japoneses são fera nisso, brother. Eu sou filho espiritual de um japonês, né? Então assim, os caras são bons nisso, ou seja, eles dá pra melhorar continuamente. Então, e a partir do quê? Do feedback. Então, como é que foi isso, assim? Foi meio doloroso. Não vou falar que foi tipo... Era legal você falar, porque às vezes o pessoal fala assim, o feedback era bom, positivo e tal, mas às vezes não, né, cara? Não é que estavam me elogiando. E eu nem queria. Cara, na boa, se você tá empreendendo, tá esperando elogio, você tá no lugar errado. Você tem que ir na mesa da tua mãe, almoçar e falar, mãe, me elogia. Empreendedorismo não é lugar de você ficar sendo elogiado e aplaudido. Bajulador vai fazer você cair. É isso aí. Né? Eu parto desse princípio. Mas também não é. Porque assim, eu venho de um lugar, cara, eu colocava por final de semana 100, 150 pessoas no meu treino, presencialmente. Muito pago, era uma grana. E, cara, vinha CEO, vinha diretor, o cara sentava lá, ouvia, pegava aquilo e colocava na vida dele. Pô, daqui a pouco eu não sei gravar um vídeo, fazer esse negócio. Me doía muito. Nossa, eu tinha que colocar o rabo entre as pernas, mas eu pensava assim, falei, cara, eu tenho um monte de experts aqui perto. Isso pra mim, assim, um dos meus amigos que participou da mentoria, hoje ele é um speaker global de uma grande marca de cosmetria. Ele tava debaixo de mim de um aspecto, mas ele tinha outro aspecto, ele tava muito acima. E eu falei, cara, me ensina esse negócio. Porque a curiosidade, o dia que você perder ela, você morreu junto. E o dia que você perdeu a humildade também, você parou de aprender. Acabou. Só que aí, qual que é o negócio? O que eu bato muito na tecla? Hoje que eu treino muito treinador, né? Eu tenho meu time de treinadores e a gente tem um projeto para treinadores. Eu falo, cara, você tá preocupado com talvez a terceira ou quarta coisa da lista, que é a técnica. As pessoas estão muito preocupadas em se tornarem técnicos, eles estão esquecendo de descobrir quem eles são, por que eles existem ali, o que eles têm que fazer de verdade. Então eu também não tô falando do cara ir lá e dar um treino e machucar o aluno, não é desse aspecto. A técnica é importante. A técnica é importante. Mas se você usa a metodologia X, Y, Z... Até porque o cara também estuda 4 anos pra ter a técnica, né? Eu sei que ele vai fazer educação física. A chance dele é mais aprimoramento. É mais aprimoramento.
O cara tem que treinar. É. Se o cara treinar, ele vai saber como executar e como ensinar. Agora, o que eu tô falando é, as pessoas se tornam muito técnicas. E eu, assim, cara, dentro da educação física, obviamente que eu sempre treinei muito, com toda humildade, sempre fui uma máquina preparada para qualquer desafio. Então, isso eu tenho um grande orgulho de dizer. Sempre me alimentei bem, sempre treinei muito forte. Por gostar. Por 7 anos de idade, minha mãe já me dava suco verde, então assim, não era modinha, mas já dava suco verde, porque minha mãe era rata de academia, empregada doméstica, mas fez assim. Minha mãe, eu acho que é uma das pessoas mais disciplinadas coisas na minha vida. Sua mãe era Empregada doméstica. e ia pra academia. Ia pra academia. 5 Isso horas é. da manhã ela tava abrindo a academia, e quando eu tava de férias com ela aqui em São Paulo, eu ia pra academia junto. Aí eu ficava lá brincando com as coisas. Imigrante, né? Sua mãe, pelo que eu tô entendendo, veio de outro estado. Veio do interior do Paraná. Ah, então. Hoje meu condomínio tem mais morador que minha cidade natal. 3 mil moradores, sei lá. E assim, Caramba, você mora num condomínio que tem 3 mil moradores. cara, é muito grande. Nossa, que É muito loucura, grande. velho. É assim, ó, você tem 7 Loucura torres. isso. São 7 torres na frente, gigante, de prédios. E no fundo, eu nem sei quantas casas tem, mas é muita casa. Cara. Tem uma corrida ali no meu condomínio, de 8 quilômetros. do qual eu já fui campeão. Quem criou, será, né? Não, eu cheguei lá já existia. Não, é incrível. Porque assim, ó, quando eu olhei pra morar lá, eu falei, se não for pra sair de São Paulo, cara, eu vou envelhecer aqui. É. Que é sensacional. Sim. Minha casinha lá e tal. Eu acordo de manhã, abro minha Bíblia com a lareira acesa. Que legal. Tipo assim, Que legal. mas, aí, voltando pra essa questão do feedback, é tratar caráter. Você não é bom, melhora. E de onde que vem isso? Você falou dos orientais. Lembra dos pastores, que eu falei dos líderes do Brasil, 80? Cara, no meu primeiro encontro com os caras, eu mandei muito bem. Cara, mandei muito bem. E aí no jantar, esse meu pastor, ele chegou, cara, pô, legal, como é que você faz isso? Pô, nunca vi os 80 caras que mandam e desmandam, tava lá fazendo burpee na lama, como é que é esse negócio e tal? Impressionadíssimo. Aí terminou esse feedback, ele virou e falou, mas enquanto você improvisar, ele pegou que eu tinha improvisado, você vai ser medíocre. Na tora. E o homem é bom de improvisar, viu? Não, exato. O repertório. Mas é que assim, o improviso vem do repertório. Quanto mais repertório você tem, mais Bagagem. bagagem. Sim. Eu já dei aula de yoga. Desculpa, galera, eu fui pra... Porque o professor faltou, eu fazia yoga. Eu falei, tá bom, eu lembro as respirações, eu lembro algumas posições e vamos fazer. A galera, eu falei, ó, alunos, vocês sabem que eu não sou professor, eu não sei fazer, mas antes que vocês percam a aula, vamos fazer alguma coisa juntos? Sim. Foi Beleza. sincero. Fui sincero. Então, repertório, eu fazia a aula, então me gabaritava, me dava ali, me chancelava a fazer. Só que quando ele falou isso, eu falei assim, cara, é verdade, eu já sou grande, mas eu poderia estar maior, porque eu não tô me aprimorando como eu deveria. Então, assim, eu ia me ligando nesses negócios, você não é... O teu ego não te torna burro, mas ele te cega. Então, E te limita pra caramba. pra caramba. Então eu pedia feedback, falava, cara, o que você acha que eu posso fazer de diferente? Até hoje eu peço. A nossa NPS ela é um pouco diferente. Eu vou correr com o meu aluno e já peço pra ele. O que você acha que tem que mudar aqui no clube? É o meu cara. Vocês têm um amigo que corre comigo. Sim. Aí vai, nesse processo, então, Blau, deixei de ser personal. Foquei em todos os processos do Holy Flow. Aí já tinha nome, Holy Flow. Trouxemos Holy Flow, por quê? O Holy Flow ele tem 2 aspectos. É um fluxo sagrado. Eu quero que isso seja tão bom pra você, é o aspecto de se querer fazer todo dia. É um fluxo sagrado, cara. Meu dia começa ou termina com isso aqui porque é muito bom pra mim. E por um outro lado, hoje você... Eu não sei como é que tá hoje o movimento de academias, porque eu frequento muito a academia lá do meu condomínio. Lotado. Não só lotado, mas tipo assim, quais são os reais motivos para as pessoas estarem indo? Essa é uma boa pergunta. Entendeu? Eu, tô falando de mim, tá? Eu olhei pro esporte e falei, isso aqui é chave de transformação de vida para melhor. Porque eu já vi em academia casal se destruindo, porque daí a mulher começa a shapear, o cara ficou no sedentarismo, ela encontrou alguém shapeado lá, deu fit, não sei o que, casamento acabou. Eu falei, eu não quero ser esse lugar. Então, eu quero fazer disso um ambiente que melhora a pessoa. Por isso que é o fluxo sagrado. Vai te aproximar daquilo que é sagrado para você. Então, o que é sagrado para você? É alta performance e ganhar dinheiro. Tá bom, eu vou conseguir melhorar você fisicamente, mentalmente, emocionalmente para você ganhar mais dinheiro. Pô, eu quero ser o pai
como chegaram muitas mulheres pra gente que não tinham saúde pra engravidar, treinaram, se prepararam fisicamente a engravidar. Tô falando de mim, tá? É o Sim, que eu sim. entendi como fluxo sagrado. Aí Sim. apareceu o Holy Estamos te Flow. ouvindo. Então, assim, acho que cada um tem os seus motivos. Eu encontrei um motivo que, pra mim, ele é sustentável e tem me segurado nessa onda. Agora, dentro desse fluxo do Holy Flow, eu aproveitando aqui, eu acho que o lugar de aprendizado, e a gente diz que o Sports Lovers é uma comunidade, do minuto 1 que você começou aqui até agora, você falou comunidade que você, no final das contas, era, antes de ser empreendedor, antes de ser treinador, você era um bom conector de pessoas, né? E criador de comunidade. Cara, como cria uma comunidade? Porque a gente também tá aprendendo, acho que isso aí vai ser uma... E é legal essa pergunta sua, porque esse dia que eu fui lá treinar com o Guerreiro, ele mandou a gente fazer um afundo, tipo assim, dava uns 800 metros. E assim, a galera aí fez... 800 metros, alemão? Mais ou menos por ali. Mas é muito muita bom. coisa. Não, mas era muita coisa. Eu não lembrava, porque não tem 800 saía, metros lá onde a gente não, treinava. não, saía da casinha ali, pegava o bambuzal lá e ia até lá no final do... Não dava 800, mas era bastante. Era bastante. Pra quem conhece o Parque Ibirapuera, da Serraria à entrada da É pista isso aí, de corrida. exatamente. Ida e volta. E Fazendo a fundo. fazendo a fundo. Nem a pau. Então, por isso que eu falei que ele me quebrou. Ele não quebrou, não. Só falei que assim, que eu voltei mais branco do que eu sou. A galera lá, todo mundo tá tudo bem, mas tudo bem e tal. Mas a galera voltou feliz. E terminou ali todo mundo lá na rodinha, tá? E no outro dia a galera tava lá de novo. Eu falei, mano, esse cara faz essa galera fazer isso não sei quantas vezes por semana. E o pessoal volta E feliz e paga. Isso aqui tem alguma coisa aqui que hoje a gente chama de comunidade. Que ele explicou aí hoje Aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui mais forte do que só o treino. E aí, plugando a pergunta do Thiago, acho que eu falei pra ele, antes de você chegar, eu falei, pra mim, o Guerreiro, ele é um grande gestor de comunidade. E ele sabe criar e ele sabe fazer isso acontecer. Então conta um pouquinho pra gente. Boa. Cara, acho que assim, ó, básico, tá? Você precisa dar uma bandeira para as pessoas levantarem. É o princípio número 1 da comunidade. Que bandeira que esse cara vai levantar? Vai falando e vai dando exemplo da Holy Flow. Tá. Porque é legal as pessoas ouvirem a gente falando sobre isso, porque, cara, a Holy Flow, pra mim hoje, dentro do universo, é algo muito disruptivo. É te assumir alguns riscos isso. que estão valendo a pena. Exato. Então era legal você falando das comunidades e falando como você foi construindo na Holy Flow, porque é legal, bandeira. Que bandeira é essa do Holy Boa, Flow? perfeito. A bandeira que a gente levantou é atividade física é o meio e não o fim. Então, onde muitas pessoas estão depositando as suas últimas esperanças para construir algo externo, a gente está falando, isso aqui é só mais um passo para algo interno que já está dentro de você potencializar. Aí o que eu estou trazendo para esse cara? Ele acredita nele. Por que eles voltavam depois dos X metros de afundo? Porque quando ele termina e daí ele vai para o escritório trabalhar e ele entrega um bom trabalho, ele fala, o treino, ele tá me dando a mentalidade que eu preciso para performar melhor em outras áreas. Então, quando eu tô falando para esse cara, nunca será só um treino, que era a bandeira que a gente começou a levantar, ele tá acreditando, porque ele tá olhando aqueles 45 minutos do dia, estão me potencializando X horas de performance fora do treino, em qualquer outra área da vida. Se eu tenho uma crise de ansiedade, o que eu estou produzindo de manhã lá no treino está me dando mentalidade para controlar minha crise. Se eu estou passando por isso, está dando isso. Então, o que eu comecei a entender? As pessoas todas estão passando por algum problema. O problema de todas as pessoas é não querer assumir que não está bem. O segundo ponto da comunidade, ambiente de vulnerabilidade. Aqui você pode ser você. E você, antigamente você ia pras crews, né? Que antigamente chamava de crews. Voltou na moda agora. Voltou na moda, né? A gente tá no clube ainda, então eu tô atrasado. Não, mas Não, no Brasil você tá adiantado, porque o clube lá fora... Aí, que o clube ele é um pouquinho mais gourmet, né? Mas é bom, mas é legal. A gente preferiu pra esse lugar. Então assim, ó, eu tô dando uma bandeira pro cara. Tem algo aqui que vale a pena você lutar.
tem algo que vale a pena aqui você ir pra cima. Então a gente deu essa aqui, ó, a mentalidade. Essa mentalidade que eu tô te entregando, ela começa aqui e não termina aqui. Ela vai expandir pra onde você quiser. E aí, o que é legal? O cara, quando tá no escritório dele, e vocês... Quando você vê um cara que não tá bem, primeira coisa que você vira pro cara, você precisa se cuidar. Vamos lá comigo que o meu grupo é muito legal. Tem que entender isso aqui. Vulnerabilidade. Então, assim, hoje eu trabalho muito com atletas iniciantes. O que é o atleta iniciante? É o cara que tem uma vida sedentária, ele chegou num limite que ele fala, preciso me cuidar. E ele vai começar. Eu amo pegar o cara que quer começar. Eu amo essa, acho que faz não tem 2 meses isso. Chegou uma aluna, ela não conseguiu fazer o teste físico de 1.600 metros correndo. Ela caminhou. Falei, parabéns. E daí a nossa cultura é melhor é o fim das coisas do que o começo. Tá? Então você tá começando, vai melhorar. Só vem amanhã de novo, que você vai melhorar. E daí deu tipo uns 40 dias, ela fez a primeira prova de 5K. Feliz, correndo, feliz. Fez acho que em 33 minutos. Sabe o que eu faço pro número? Nada. Eu pergunto pra ela. E durante esses 40 dias, o que mudou? Eu acredito em mim. Cara, você quer agregar valor na vida de uma pessoa mais do que ela virar pra você e falar, agora eu acredito em mim? Só que quando ela chegou lá, ela encontrou um ambiente que ela poderia ser vulnerável e falar, eu tô desse jeito hoje. Aí sabe o que acontece? Ela encontrou outra pessoa vulnerável. Só que não é o muro das lamentações, é onde eu vou virar e falar, nossa, Thiago, minha vida tá uma desgraça. Daí o Thiago vira e fala, ah, você não sabe a minha desgraça. Aí os dois se afundam. Não, é tipo aqui, ó, eu tô assim, mas eu tô conseguindo olhar pra lá. Aí o outro fala, pô, legal, isso aqui conecta comigo, eu vou... Então o que eu começo a trazer? Solução pra quem é vulnerável. Aí as pessoas adoram olhar pra esse lugar e falar assim, lá eu tenho crescimento. Lá eu tenho espaço para ser quem eu sou e crescer e me tornar cada vez mais quem eu quero ser, tá? Então eu tenho que pensar nesse outro ambiente. Outra coisa, tem que ser cool, tem que ser legal. Tipo assim, ó, se eu ficar lá, olhar pro cara e falar assim, pô, Thiago, deixa eu ver teu Garmin aí, quanto você fez? Pô, você rodou fora do pace, cara. Pô, desse jeito não vai dar. Lógico, a gente cobra os nossos alunos por questão de segurança, de eficiência, mas e o dia que o cara só quiser ir lá respirar? E o dia que o cara... Detalhe, tá? Um dia eu fiz uma venda lá. O cara chegou pra tomar um café. A gente oferece o cafezinho ali. Quando eu servi o café, o cara cheirou e falou, que café é esse? Eu falei, um café especial que a gente usa aqui. Que agora a gente tem o Holy Coffee. Ele... Bom esse café, hein? Vocês são diferentes, hein? Aí ele tomou, era um café especial. Então, ofereça coisas pro teu aluno que ele se sinta especial. Na comunidade, você não precisa ter a coisa mais cara, mas ofereça algo para ele. Aí tem lá coisinhas simples. É uma frutinha, é simples, mas o cara gosta. Ele sai, ele pega a frutinha dele, ele chega, ele toma um café. Lá no meio da pista ele tem um isotônico para ele tomar. Coisinha simples. Não é nada extraordinário, mas ele se sente bem recebido. Ponto. E eu acho que a quarta coisa que a gente faz é, você é o Everton Alemão, eu te conheço, eu sei o que você está buscando, eu sei o que vai fazer a diferença na sua vida. Porque assim, eu tenho grandes CEOs no meu grupo. Só que lá você não é o CEO. Lá você é o nosso aluno e eu sei o que você está precisando. Quando eu sentar na mesa e você ser o CEO aqui da mesa, eu vou te ouvir. Sabe assim, tipo, cara, aqui eu sou teu coach, só que eu sei o que você é, individualidade. Mas e aí que entra o meu ponto, que é disruptivo o Holy Flow. Porque você tá falando de quantos alunos hoje você tem no clube? Cara, ativos no clube de corrida, 400. Então, e como que você consegue fazer esse... Treinamento para os treinadores. Ah, ok. Tá. Eu faço questão de saber o nome de todo mundo, porque em 18 anos eu consegui treinar minha mente para te ver uma vez e lembrar de você. Tanto que chegou aqui na produção e a gente viu um cara da tua equipe, eu falei, te conheço de algum lugar. Cara, eu permeio nesse mundo há muito tempo. Então eu preciso olhar para as pessoas e lembrar da pessoa. E eu perguntei para ele esses dias, eu precisava mandar uns produtos lá, eu falei assim, cara, quantos alunos tem? Tipo, só pra gente saber aqui. Ele falou assim, cara, é pequena. Não, eu falei, mas pequena quanto? Tipo, você 400 alunos. Você não é pequeno, cara. É que os grandes já estão no número de milhar. Ah, mas eu acho, cara, que assim, tá no... É relativo. De milhar, mas assim, o que eu piro na história do Holy Flow é que tá todo mundo dentro de um modelo dos milhares, mas dentro de um modelo padrão.
Training Peaks, estrutura de física em vários lugares. Você não tem estrutura física, por exemplo, em Maceió, você tem? Não, Mas você deve ter aluno ali, não tem? tenho. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu tenho um Isso é aluno na disruptivo. Albânia. Então, é isso que eu tô dizendo. Isso é disruptivo. Porque, por exemplo, eu acho muito legal a gente estar conversando sobre isso, porque as pessoas, às vezes, acham que construir um negócio é algo muito difícil. Que ser um especialista te limita em alguma coisa. Mas, cara, na verdade, hoje você já tem 5 especialistas abaixo de você, certo? Quando você falou que você tem 8. 5? 8. 8. 8 treinadores. Então, assim, você é você mais uma equipe de 8. O que eu entendi? E outra, sabendo, trabalhando individualmente esse tema. Porque, cara, 400 pessoas dividido por 8, a gente tá falando que a gente tem, cada um cuida de 50. Tem uns que tem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, porque eu também preciso dar a carga que o cara aguenta. Isso, Sim, mas, sim. mas então, mas mesmo assim, então, se a gente dividir igualmente, são 50 pessoas para cada um. O que é muita gente, cara. Sim. É muita gente. Tem muita assessoria que tem, sei lá, 60. 60. Eu tenho um amigo que 50. coordena uma assessoria aqui e cada um tem 100. Só que acho que é o modelo de negócio que o aluno entra sabendo que ele vai pegar. Então, assim, sabe qual é o nosso grande problema em oferecer muito hoje? A maioria das pessoas não aproveita aquilo que a gente oferece. E é uma briga com o nosso aluno. O cara do online, qual que é o ponto? Às vezes o cara ele quer um bom treino. E daí metodologia, ela é discutível. A metodologia que dá certo é aquela que é segura e o cara cumpre. E, cara, e assim, na boa, planilha de treino é um negócio que tá ficando complicado. A Garmin lançou agora o Garmin Plus, né? Você viu no aplicativo, né? Você usa Garmin também. Todo mundo usa aqui Garmin. Tem lá agora, cara, o Garminzinho lá que você paga lá o Premium e você recebe o treino. A Strava acabou de comprar uma empresa que faz treino. E se você entrar no ChatGPT e escrever, quero fazer um Ironman 70.3, eu tenho X quilos, tanto de massa de gordura, me ajude a fazer um ciclo. Cara, vai dar planilha, né? Vai dar planilha, dieta, Isso, vai dar tudo. Então, assim, hoje em dia, essa especialidade já não é algo, ou seja, ser um especialista é um cara que estuda, que treina e tudo mais, mas também que consiga fazer essa alquimia. Tem que estar presente. Ele tem que estar presente. Aí, é isso. Ele tem que estar presente. A comunidade é isso. A comunidade você tem que estar presente. Então, assim, ó, qual que é o ponto? Pô, tecnologia, cara, nós somos a primeira assessoria da América Latina a ter uma IA quer ver assim, ó. Você vai lá, você faz o seu treino. Meu celular não tá aqui. Você vai lá, você faz o seu treino. Nós somos embaixadores da Garmin no Brasil, tá? Aí você faz seu treino, nossa plataforma fala lá com a Garmin, você finalizou o teu treino, subiu pro Strava. Em 3 segundos você recebe uma mensagem no teu WhatsApp. Thiago, parabéns pelo treino de hoje. E aí uma mensagem que a nossa IA, ela já te conhece e ela sabe... Ela faz uma customizada. Aí tá lá, vamos supor que você fez 10 km de treino. E aí ele fez a leitura do teu treino lá no Strava, pelos dados que você subiu, e ele vai falar assim, olha, a tua percepção de esforço foi muito alta, cuidado, né? Ou vai falar, parabéns, você... E no final ele entrega uma mensagem de inspiração de acordo com o que vocês já vão conversando ali. Cara, isso aqui, tá falando de 2025. Em 2023, eu fiz uma imersão para educadores físicos e eu falava para eles, cara, entenda uma coisa, em pouco tempo a IA vai te substituir. Montando o treino. O que a IA não te substitui? No teu diferencial. O que eu chamo para esses caras de unção. Aquilo que você tem, que só você consegue fazer, que é diferenciado. Que às vezes é um olho no olho, que às vezes é uma mensagem de áudio, uma ligação, a comunidade. Porque é o que você falou, treino por treino, eu testo muito o ChatGPT. Eu tô olhando para frente e eu tô pensando, cara, isso aqui não é mais o futuro, é o presente. Então, assim, eu testo. E daí eu fui ver, de acordo... Pô, uma das minhas maiores inspirações pro atletismo é o Jack Daniels. Eu falei, cara, deixa eu ver se o chat tá alinhado com o que o Jack pensa. Cara, tá alinhadíssimo. Tá bom. Mas e aí? Pra quem que você vai celebrar o seu treino? Pro chat? Exato. Você vai falar assim, chat, terminei meu treino. Não é, cara. Ou é pro teu treinador, ou é na hora que você chega lá na base da comunidade e a galera bate o pau e fala, parabéns, como é que foi? Legal, você tá suado, alguém te dá um abraço suado. É contato, cara.
Por que que hoje o nosso personal de IA, ele manda uma mensagem instantânea? Pega isso aqui, tá? O cara não era meu aluno, mas a gente tinha um negócio juntos. E ele tava em ciclo de maratona e ele concluiu o último longão dele. Acho que foi 32 quilômetros. Check. Concluiu, não recebeu nenhuma mensagem. Ele começou a ficar chateado. Cara, eu fiz 32 quilômetros, meu treinador não mandou um parabéns. Mas isso é o mais comum. É o mais comum. Só que aí você tem que entender o padrão. Você tem que se conhecer e falar, isso aqui que eu quero. É, exato. Aí ele me ligou. Falou assim, mano, não aceito mais isso. Vamos criar uma parada aqui. Que foi onde surgiu a nossa primeira versão da IA. Quando ele me falou isso, eu peguei um voo, fui lá pra Minas Gerais. Sentamos, a gente fez um sprint. Mesa. Cara, isso aqui não é coisa que você tem que tratar pelo Zoom. Eu respeito muito essa ideia, eu vou até vocês. Pum, sentamos, começamos a falar como que tinha que ser, o que tinha que ter de mensagem. Então, tipo assim, lógico, é uma IA e precisa ser treinada, mas assim, a gente investe muito tempo nela. Hoje, vamos supor, você treinou e você vai mandar uma mensagem pro seu treinador. Cara, talvez ele demore um dia para te responder, talvez ele demore meia hora. Ele tem o tempo dele de resposta. Você manda lá pra IA, cara, terminei meu treino com meu tornozelo muito travado. O que eu faço? Cara, tem toda a base lá de recovery. Ela vai te dar a dica. O que ela não faz por você? Ela não vai te mandar um áudio perguntando, e aí, como é que você tá? Como é que foi seu final de semana? Que é isso que a gente não pode perder. Então, hoje, dentro da nossa customização, o nosso Customer Experience, 2 vezes por semana, manda um áudio pro aluno. Por quê? Torna muito mais cara a operação? Torna muito mais cara a operação. Mas se eu ficar olhando só pro dinheiro, eu quebro na próxima crise. E aí, onde entra? Eu sou um estudante de educação física, aliás, estudei educação física e tô nesses processos. Aonde que eu consigo me despertar mais? Cara, esses dias eu tava numa imersão de equity. Eu quero aprender equity. Aí eu conecto com um dos caras de um dos maiores fundos do Brasil. Esse cara me chamou para uma ligação e falou, a gente quer aportar. Cara, por quê, velho? Você tá olhando meus números aí, nem são tão expressivos, tem muitas maneiras mais eficientes aí, ou lugares pra você pôr teu dinheiro. A tua paixão me comoveu. Cara, não é sobre o produto, não é sobre a técnica, é a fome do empreendedor, é a fome do cara. Tipo, você quer estar perto de um personal que tá preocupado. Pô, faz 3 de 15, ou o cara tá contando uma história da... Eu nunca vou esquecer isso aqui, ó. Um dia, CEO de uma multinacional treinando comigo, debaixo de a barra de agachamento, chorando. Chorando. Porque eu tava contando uma história da minha vida de superação. Esse mesmo cara um dia deu um tapa na esteira, parou e falou assim, eu já recebi o que eu queria. Tinha 10 minutos de treino. Eu fiquei maluco, eu falei assim, cara, como assim? Ele falou, você já ouviu o que eu precisava, você já falou o que eu precisava ouvir hoje. E eu só tava contando parte da minha vida pro cara. Então você não quer estar perto de alguém que vai ficar ali, 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Você quer estar perto de alguém que vai desenvolver você na fome. E aí entra, Alemão, esse cara que você falou que foi meu mentor, esse cara foi diretor de multinacional, me via servindo a igreja, e um dia ele me chamou para almoçar. Eu tenho o áudio até hoje, 19 minutos de áudio. Aí a gente sentou para comer. Ele falou, olha, você quer ser o quê? O personal ou um homem de negócio? Ele fez a pergunta. E aí, assim, é o que você falou, não tem nada contra o personal e nem a favor do homem de negócio. Ele me perguntou o que eu quero ser. Aí eu falei, eu quero ser um homem de negócio. Eu falei assim, então, vamos lá, se prepara. Só que olha só, quando eu sentei pra sentar, pra conversar com ele, a primeira coisa que eu falei, posso gravar? Porque eu não vou lembrar de tudo que esse cara vai falar. Então, constantemente eu escuto esse áudio. Eu tenho esse hábito. Eu tô com alguém que eu quero... Eu falo assim, quero fazer um assalto mental. Vou roubar a tua mente. Um podcast é isso. Vocês estão fazendo um assalto na minha cabeça aqui. Só que legalmente. Sim. Eu preciso gravar isso. Porque amanhã, quando eu for lembrar da conversa, meu estado emocional já é outro. Eu já não vou lembrar das... Sim. Eu quero recordar das dicas, dos insights. Então eu gravei e aí ele falou várias coisas. Como eu tinha que me vestir. Como eu tinha que me comportar. Tanto que daí assim, ó, eu comecei a mudar isso. Em pouco tempo eu tava lá no Hotel Fazano, dando palestra para 40 outliers do mercado de cirurgia plástica, contando como a mentalidade ultramaratonista ia fazer eles faturarem mais dinheiro. Eu tô olhando e falando assim, então peraí, essa medalha aqui,
ela não tem a ver com 42 quilômetros. É que história eu vou contar através dela. Eu tô falando de mim agora, tá? Uhum. Que vai me colocar no mercado de trabalho para grandes empresários estar me escutando e falar, cara, isso que esse moleque tem, eu preciso. É isso aqui. Porque ele construiu uma área da vida dele legal, mas ele sempre quer mais, e é isso que você vai ver. O grande, ele sempre tem fome para crescer. Sim. E Guerreirão, indo aí pro final. Não fala isso. Eu sou inimigo do fim, mano. A gente tem muita coisa aqui pra aprender, enfim, valeria mais outro episódio aí tem muito Sempre conteúdo. falam isso e nunca me chamam. Tem outro conteúdo, mas a gente vai ter, não vai ser um podcast não, vai ser outra coisa aí que a gente vai montar, isso aqui sem spoilers, mas eu queria fechar aí te ouvindo sobre 3 coisas. Primeiro, a gente falou muito, né, sobre comunidade também, e você falou muito sobre o Holy Flow. Queria entender quais são os próximos passos aí que tem nessa cabeça aí pro Holy Flow. A segunda coisa, eu queria que você, como um educador físico formado, fez educação física. Tem o CREF, galera. Tem toda essa história aí. Fala para essa comunidade que está ouvindo de especialistas que às vezes ainda tá nesse embate, tá tentando achar o seu lugar ao sol, tá tentando achar o seu propósito. E por último, quem você acha que são as pessoas que poderiam estar aqui nessa mesa contando e falando para essa comunidade de especialistas aí? Então, são 3 coisas. Holy Flow Futuro, falar um pouquinho para esses especialistas e quem tem que estar nessa mesa aqui. Nossa, sensacional. Holy Flow, próximos passos. A gente quer se tornar o maior running club do mundo. Sem demagogia, dentro de uma visão de game changers. A gente não joga mais o jogo, a gente muda o jogo. Quando eu tô vendo a corrida e recentemente, dia 8 de junho, você tem dia 7 de junho, dia 8 de junho, você tem 2 óbitos no meio da corrida, importante a gente olhar para isso e falar assim, existe uma crescente muito grande de pessoas que não têm ideia de onde estão entrando. Tanto na questão de viver só na superfície, do que é muito profundo, que dá para crescer, dá para melhorar muito. Cara, corre 5 quilômetros e pega a medalha, cara. A tua descarga de dopamina ali, você vai virar super-homem, vai virar super-girl, porque você vai acreditar em você. É muito mais profundo do que você só correr. Só que, por um outro lado, tem toda uma preparação que não pode ser negligenciada. E aí, eu uso isso aqui, ó, desde 2012. O que te motiva a começar não te leva até o fim. O que te motiva a começar não te leva até o fim. Por quê? O que te motiva a começar, às vezes, cara, você tomou um chifre, velho. Só que daqui a pouco você melhorou. A motivação do chifre não vai te sustentar naquilo. Você vai ter que ter uma próxima e se preparar para uma próxima e uma próxima. A mentalidade que te tira debaixo da ponte não te sustenta na mesa do rei. Fato. Então, assim, game changers, que é o que a gente quer trazer, essa mentalidade para as pessoas, é como o mindset transformado de acordo com aquilo que é identidade, aquilo que é missão, aquilo que é propósito, faz de um grupo um potencial para transformar o jogo, onde, cara, eu tenho 2 filhos. Aí agora você vai entender. Eu tô preparando o meu game changer é deixar o mundo melhor para os meus filhos. Como que eu faço isso? Eu preciso preparar pessoas melhores hoje. Eu não posso esperar meu filho ter 18 anos para achar que alguma coisa vai acontecer. Então eu tô olhando e falo assim, eu tenho 2 décadas, mais ou menos, para mudar a vida de todas essas pessoas que estão aqui. A gente tem uma meta muito clara de número. Para quê? A gente faça algum efeito acontecer nesse negócio, porque quando os meus filhos estiverem lá já seja diferente. Por isso que eu coloco meu filho para correr o Iron Kids. Amanhã de manhã ele vai estar comigo lá no orfanato. Ele precisa entender a realidade, mas ao mesmo tempo. Então o que é esse Game Changers? É o nosso passo futuro, onde a pessoa precisa entender que não para nela. E a corrida é uma forma para isso. Legal. Só que eu não vou conseguir fazer isso com 8 treinadores. Eu preciso formar 1000 treinadores. Aí, entre Sports Lovers. Entre Sports Lovers. Se você pega 1000 treinadores que tem capacidade aí para entregar entre 50 a 100 alunos, a gente já chega numa conta de qual é a minha meta para a próxima temporada. Sim. Então, Holy Flow, próximos passos. Check. E, além disso, aí a outra pergunta era...
que você tem pra falar pra esses especialistas aí que estão Tá. Cara, não seja o especialista da fisiologia do esporte, da biomecânica e nutrição. Isso aí, como a gente já falou aqui, o ChatGPT com o YouTube vai fazer por você. Se torna aquela pessoa insubstituível. E o que é se tornar pessoa insubstituível? É aquela que realmente faz a diferença na vida do aluno, do cliente ou das pessoas que estão... O ambiente, ele olha e fala assim, precisamos de você aqui. Então, vai estudar a sua identidade, vai estudar inteligência emocional, vai entender como que você aprimora quem você é, comunicação. Eu agora, recentemente, falei para os meus treinadores, vocês precisam estudar a arte dos oradores e palestrantes. Saber se comunicar. Porque não é só pro trabalho, é pros relacionamentos. É pra tudo na vida. Então, assim, cara, vai falar com pessoas de outros nichos. O nicho de educação física não tem mais que te ensinar. Vai falar com outros nichos. Vai conversar com outras coisas totalmente diferentes, com a mente aberta de como você pode aplicar no teu nicho. Vai ler livro, né? Muito livro. Cara, eu tenho 2 aplicativos de livro quando eu tipo, eu tô num voo, alguma... Cara, recentemente eu fui Florianópolis e Porto Alegre, né? E aí no aeroporto eu falei, não vou levar nenhum livro, quero comprar um livro novo. Cara, aí cheguei no aeroporto, vi lá um livro chamado A Agenda do CEO. Eu falei, cara, interessante, fazia tempo que eu queria ler esse livro. Comprei. Li a metade na ida, a metade na volta. O que eu mais aprendi nesse livro? Os 5 baldinhos que todo mundo tem que encher. Numa ordem que o autor considera certa e eu achei bem legal. Primeiro, conhecimento. Se você não encher o baldinho do conhecimento, o que você vai fazer se você não tem conhecimento? Conhecimento colocado na prática é habilidade. Habilidade é o que vai te trazer recurso. Daí, desses recursos, você gera network. Do network, você gera... Aí ele dá um extra, mas ele gera... meu Deus, esqueci a palavra agora. Reputação. E aí eu falei, caraca, eu conheço um monte de gente que tá lutando pela reputação, mas não tá colocando conhecimento em prática. Eu falei, demais. Uma página do livro me deu um capítulo de mentoria. Vai ler. Então, tipo assim, eu não quero ser ofensivo nesse aspecto. Eu acho que tem que ter o ócio. A mente, ela tem que ter, né? Mas, tipo, cara, para de estar num lugar de ócio e baixar coisa da Netflix para gastar tempo. Cara, vai treinar seu cérebro. Eu gosto muito da expressão brain power. Todos os meus playlists que você for ver no Spotify tá lá, BP. Porque é meu brain power. Eu preciso trabalhar. Isso é meu, é uma condição minha, né? Então, assim, estudar. Mas não um 3 de 15. Não se o supino é aqui, ou é aqui, ou é ali. Porque o que vai dar consistência pro ganho do peitoral do teu aluno? É ele voltar no próximo treino e executar. Repetição. Só que ele vai voltar se o ambiente que você proporciona é agradável. Fato. Então, assim, pô, tô lá e meu aluno não sabe fazer um skipping, um high knee, um joelho alto. O que isso vai mudar na vida dele? Ele não tá lá para ser um atleta de 100 metros rasos que a plástica do movimento vai fazer a diferença. Lógico que eu não posso deixar ele machucar. Aí o cara tá preocupado com a pisada pronada dele. Desculpa a minha sinceridade, mas você faz isso há 20 anos desse jeito. Você acha que agora em 20 dias eu vou mudar a sua pisada que vai te dar 50% de performance a mais? Não vai ser isso. O que eu vou fazer com esse cara? Ó, deixa eu te falar, você tem essa condição, tá tudo bem. Vamos fazer fortalecimento que vai prevenir as lesões, né? Esse cara vai falar assim, esse cara manja, velho. O que já jurou aqui? Segurança, confiança. Amanhã ele volta com um amigo. Pô, tô entregando meu playbook aqui. É legal. Mas e aí, quem que você acha que tem que estar aqui nos próximos... Como treinador? Não, como treinador ou como pessoa, pô. Porque agora também, assim, depois de ter te ouvido aí, caraca, esse tempo você pode dar ideia tanto de pessoa de treino como pessoa. Alguém que tenha inspira, conteúdo pra falar com essa comunidade e pra inspirar essa comunidade. Cara, você é muito louco aqui, mas eu acho que você tem que trazer minha mãe pra cá. Eu acho do caramba. Sabe por quê? Ainda mais que você contou a história de que ela, antes de trabalhar como doméstica, ia pra academia. Eu conheço ela há 36 anos e eu nunca vi minha mãe perder a consistência. Só que existe um problema na nossa geração que sabe usar ChatGPT e teve acesso a muitas coisas. Minha mãe não teve esse acesso e se formou no supletivo, tá? Só que, cara, minha mãe fez a escola da vida como ninguém aqui aguentaria.
entendeu? Eu não aguentaria criar meus filhos sozinhos. Minha mãe me criou. A 800 quilômetros de distância. Não deixou de ligar pra mim um dia na escola. Porque meu único contato com ela era o telefone da escola. Então, porque eu falo sem brincadeira, porque talvez ela não saiba construir uma ideia pra falar na comunicação, mas se você fizer a pergunta certa, ela vai fazer uma mentoria aqui com o público. Então assim, eu falaria a minha mãe. Irado. Nesse aspecto. Show. E seria um prazer sentar ali só pra Assistir. ouvir ela, só Exato. pra assistir ela. Ou trazer os dois. Nossa, aí vai ser legal, cara. Acho que daí vai ser bacana. E eu vou avançar nessa linha, tá? Nessa linha. Meu sogro. Empresário, 40 anos no ramo dele. Estudou a 2ª série. E hoje é um dos caras mais respeitados no ramo que ele atua. E é o cara que virou pra mim recentemente. Eu tomei uma decisão muito errada recentemente, financeiramente falando, e investi numa coisa que não deveria. E agora, cara, é igual ter cãibra no meio da prova. Recupera da cãibra e cruza a linha de chegada. E ele virou pra mim e falou assim, ó, cara, no nível que você tá, todo mundo vai querer fazer negócio com você. Todo dia alguém vai bater na tua porta. Insights como esse de um cara que nunca estudou. Então imagina você poder sentar ele aqui. Qual é o nome dele? Renato. Minha mãe chama Andradina Andradina. e meu sogro Renato. É. Já fica o convite. Isso, Por que eu tô falando isso, tá? Eu acho que assim, ó, a nossa geração ela precisa valorizar quem abriu o caminho. isso aí. Concordo. Eu parto desse princípio porque meu pai e vou considerar minha avó espiritual, filho de imigrante aqui no Brasil, criaram uma cultura que se a nova geração não preservar, acaba. E eu acho que pra gente é tudo tão fácil de fazer que a gente não tá olhando pra quem começou esse negócio. Então assim, legal quem tá no hype, mas e quem abriu o caminho pro hype? Eu penso desse lugar. E agora vamos ver. É que Tem mais? Tem. São muitas pessoas. Eu vou deixar 3. Eles Boa, dois e mais um Gosto. terceiro aqui. Eu vou chamar a Brasa pro meu lado. A minha esposa. Por quê? Como é que você se sustenta do lado de alguém de alta performance? Nos bastidores. E, cara, e assim, curioso também, porque ela te apoia em vários momentos de mudança. Quê? E Tipo, quando eu ela quebrei? falou várias vezes ela falou, vamos nessa. A frase dela que ecoa até hoje é: eu acredito no que você carrega. Tá bom. Todo Cara, mundo aqui tá querendo avançar, crescer e tal. Só um adendo. Na pandemia, eu convidei ele pra fazer uma live. Aí ele me liga e fala, Alemão, era uma live de Dia dos Namorados. Aí ele falou assim, vou levar minha namorada, que é minha esposa. E ela não é, até onde eu sei, treinadora. No meio da pandemia, ela topou ir com o Guerreiro lá fazer uma live. O Guerreiro é todo orador, sabe falar pras câmeras. Eu conheci, ela é super tímida. Ela é o oposto do Guerreiro nessa questão aí de comunicação. Ela era dela ali e tal. Geralmente as boas escolhas são assim. E ela foi, cara, se complementa. fazer. Então, assim, realmente eu queria ver ela aqui nesse podcast. Sabe por quê? Ela vai conseguir contar os bastidores que eu talvez nem percebo. Porque assim, vamos lá, a gente tá aqui trabalhando agora, eu não sei como é que é a vida de vocês, mas, cara, minha esposa tá com os meus filhos agora. Ela se formou em engenharia, no meio do caminho ela decidiu que ela queria ser mãe. Hoje ela dá um suporte absurdo no meu financeiro. Ela é quem toca essa área pra mim e faz isso com maestria. Aí minha sogra, não fica com ciúme, sogra, é que assim, você é muito inteligente, mas você já fala pra muito público. Eu queria trazer minha mãe e meu sogro que eles não falam pra ninguém. Você tem a sua audiência e minha sogra é minha master coach. Ah, legal. Mas sabe o que é o ponto, Ti? Eu tô aprendendo a valorizar mais a minha esposa. Acho que eu tô indo pra 10 anos com ela, então você começa a ficar um pouco mais sensível a algumas coisas, e eu tenho clara noção de que eu só tô conseguindo construir isso porque ela tá ali no apoio. E talvez a galera que tá escutando a gente não tenha alguém que fica no apoio, os dois estão na linha de frente. Legal, mas como é que você cria um ambiente em casa de os dois na linha de frente que se sustenta, se apoia, ou um tá aqui e o outro tá lá? Na boa, eu não acredito em alta performance, ser uma família equilibrada em casa. E isso eu vejo o meu sogro fazer há 40 anos. Quer dizer, vejo não, né? A filha mais velha dele tem 40 anos
ou 41, ou 42, agora eu já não sei mais. Eu vejo consistência, é um cara que cresce no business constantemente. É um cara que com 60 e poucos anos decidiu transformar a própria qualidade de vida emocional e espiritual, tá assim. Agora a gente tá aqui conversando, eles estão num retiro, assim, nessa pegada. Um cara que família, então tipo, Maranhão, lembra que eu falei? Os negócios da família deles são lá pro Maranhão, o cara tá direto aqui em São Paulo, ponte aérea, essas coisas pra ficar com a família. E eu tô falando, isso aqui é alta performance. É isso aí. Então não adianta você falar assim, cara, fiz um unicórnio aqui, parabéns, você fez um unicórnio, como é que tá a tua família? E eu tô te falando de um lugar que eu ralo pra caramba pra dar conta de ser o sacerdote da minha casa no aspecto, eu ralo muito. E ainda tô muito longe daquilo que pode ser o negócio. Então talvez quem tá em casa às vezes não tá conseguindo avançar porque chega em casa e é o quê? É guerra. Aí o cara ou a mulher já tem que matar 2 leões fora de casa. Aí ele chega em casa, tem mais 3. Em que momento que esse cara cresce? Em que momento que pra ele o jogo fica um pouco mais amistoso e ele fala assim, posso tirar aqui a capa de super-herói? Então, cara, se você for ouvir a tua esposa hoje, vai ficar muito claro por que você conseguiu fazer o que você fez, a você vai ficar claro, a nossa audiência. E se você não tem uma esposa ou um marido, arranja. Eu casei recentemente. Meia azul. Cara, lá no Running Club, recentemente teve um casamento. Não lá no Running Club, né, mas a galera... Sim. Eu conheci a Pri no treino e vários outros casais se formaram através disso. E eu falo, vai ser difícil você performar sem família. Sim. Vai ser difícil. Mas não é a família, homens, aonde você é viciado em pornografia, se masturba e transa com sua esposa achando que você tá com a mulher do filme que você assiste. Não é isso, família. Não é tipo aquele negócio que você chega em casa e não aguenta mais ter que ouvir os problemas. Não é isso. É tipo família, aquele lugar que você entra e tipo, cara, você entrou no portal e tudo ficou pra fora. Eu tenho uma cultura em casa. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 2 meses, eu abro aquele portãozinho de cachorro, que assim, virou do meu filho. Eu abri aquele portãozinho, meu celular já tá no carro. Eu quero festa. Eu quero que meu filho de 5 anos me derrube. Eu quero que vira bagunça. Eu quero barulho naqueles 3 primeiros minutos. Eu quero barulho, depois eu quero silêncio. Sim. Por quê? Eu preciso virar a chavinha. O CEO atleta ficou fora. Aqui entrou o pai e o marido. É outro mecanismo. E constantemente eu tô fazendo exercício de... Cara, qual que é a aventura da minha esposa com os meus filhos? Ela não teve que resolver um BO, ela não teve que correr um Ironman. Mas qual que foi o dia dela? Como é que foi? Eu quero ouvir, eu quero ser participativo nisso. Eu tô falando coisas que eu tô treinando. Eu não sou expert nisso. Estou treinando e tô vendo, vale muito a pena e quero mais. Então, esse lar me proporciona chegar em casa e falar assim, caraca, eu tô construindo algo que não vai parar em mim. Ponto número 1. Ponto número 2, tem algo maior para eu lutar. E ponto número 3, quando eu saio, eu não tô pensando na minha dor, eu não tô pensando na minha dificuldade. Cara, tem uma família linda, maravilhosa. Aí eu chego pro meu colaborador, ele tá com um problema no relacionamento. É óbvio que esse cara não vai bater meta, velho. Eu chamo ele para conversar. Então, tipo assim, ó, nós somos ainda uma empresa muito pequena. Nós somos, acho que, em 16 colaboradores, alguma coisa assim. Júnior. Meu time é júnior. E o fator unânime entre todos. Eu quero trabalhar com vocês para aprender a fazer família. Olha isso aqui. E tem cara ali que poderia estar ganhando muito mais. E eu deixo isso claro para eles. Só que, recentemente, um menino do meu time, ele era namorado e morava junto com a namorada. Até aí tudo bem. Só que ele tava cheio de vícios, ele começa a mudar a vida dele. Ele falou, cara, vou pedir ela em casamento. O que você acha? Eu falei, acho que você tá certíssimo, vai lá. O que você precisa? Só me dá folga nos dias X. Meu irmão, vai lá. Aí a gente tá na nossa tenda, meia maratona internacional de São Paulo, 40 atletas correram a meia lá. Ele chega pra mim e começa a falar, eu só queria falar. A minha vida mudou assim, mudou assado. E nananã, e nananã. Eu queria te agradecer, não pelo que você me fala, mas é pelo que eu vejo. Porque eu escolhi viver uma vida que não tem como eu esconder as coisas. Eu não quero esconder. Eu já tive esse personagem. Até 2011, minha vida foi de um personagem. Os últimos 14, 15 anos, eu não quero mais personagem na minha vida. Eu quero ser esse cara mais vulnerável nos ambientes que eu tenho que ser vulnerável, mais coach no lugar que eu tenho que ser coach. Então, assim, por que ouvir as pessoas de menos expressão de palco? Porque quem sustenta o palco é o backstage.
E eu acho que isso, Guerreiro, a gente encerra aqui dizendo que, para mim, acho que a grande lição que você deixa aqui é que uma vida integral é super importante. Muito obrigado por tudo que você tem feito. E eu acho que o Sports Lovers, a gente sempre fala que é a comunidade para quem ama e vive o esporte. E eu acho que hoje você também disse que essa comunidade de quem ama e vive o esporte também é uma comunidade que transforma a gente, né? 100%. Então é sobre gente no final das contas. Então muito obrigado por você ter vindo. Bom. E obrigado, Alemão, por ter trazido aí Que isso. esse convidado. Conector. É E isso. você percebeu que a gente nem falou de esporte? Quase nada, cara, porque é isso. A gente falou de gente, falou de amor, falou de O esporte é ferramenta. é ferramenta, é isso aí. O esporte é ferramenta. Esporte de ferramenta, pessoal. O esporte é ferramenta. Show. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Não. Sensacional. Valeu. Valeu. Sports Lovers.